Peraí, aguenta aí. Olá, amigos do programa Tocando Oculto. Eu aqui, Fred João, com vocês, trazendo mais um tema que acredito ser inédito aí, não pelo conteúdo em tema, mas pela abordagem em si. Quem está fazendo esse tema comigo é nada mais, nada menos que o nosso querido grande mestre José Alves. Aí, José, seja bem-vindo. E qual é o tema? O tema é esse aqui, ó. Imagens totêmicas do simbolismo Tema, animal. É isso aí. Seja bem-vindo, sim. Zé. É isso aí. Saudações a ti, Fred, e a todos os apreciadores do programa Tocando Oculto, né? Hoje É o isso nosso aí. tema é esse, né? Imagens totêmicas do simbolismo animal, né? É exatamente, é isso aí, ó. Tá Então, aqui, ó. uhum, É isso aí. tá ok? Tá me ouvindo? Tudo certo. Deixa eu só avisar o pessoal então aqui, Tá me Zé. ouvindo, Fred? Estou te ouvindo sim. Deixa eu só avisar o pessoal aqui. Tá. Quem estiver chegando também por aí, a gente está agora Uhum. conectados numa live. A gente conseguiu hoje, eu deixei até aberto essa live de ontem para o pessoal já se ligar que hoje faríamos este tema. Então, eu não tirei a live de ontem do ar, que demorou 7 minutos, mas foram mostrados nesses 7 minutos a nossa tentativa de se conectar. E acredito que hoje a gente conseguiu e vamos continuar assim até o final, né? E acho que vai dar tudo certo, com certeza. E a gente então vai abordar esse tema com vários itens aí. A gente sempre pergunta, né, qual é a relação que tem os animais na nossa vida, né? Os animais sagrados, os animais símbolos da medicina, símbolos também que são usados nos filmes, nas séries, né? Eles utilizam a simbologia desses animais, o que são essas simbologias. Então, hoje o Zé trouxe para a gente esse compêndio que é muito informativo, muito importante, e as pessoas já estão se conectando, estão chegando para acompanhar com você, né? O que é esse tema. E eu queria também deixar registrado, então, para o pessoal seguir a gente nos canais do Facebook, no programa Tocando Oculto por lá, onde as pessoas se interagem, também no Telegram, também no Instagram, que é a Fernandinha, um beijo para você, Fernandinha, que cuida dessa parte com a gente, e aqui no YouTube, que a gente tem, então, os vídeos propriamente ditos, com as participações aí de todo mundo que a gente vem apresentando ao longo do tempo. O Zé é um grande companheiro, um grande parceiro do canal, sempre trazendo conteúdos de riquíssima qualidade e de conteúdo. Eu tenho certeza que quando ele fala que vai ser um tema diferente e inédito no mundo, eu tenho certeza que ele está falando a verdade, porque ele me disse isso hoje. Da forma com que você está trazendo esse tema, não tem igual, né, Zé? Sim, sim. Nós vamos fazer uma abordagem mais profunda, uma incursão abissal por trás do mistério das máscaras totêmicas animais, né? Para entender o Isso aí. sentido teriomórfico dessa linguagem de poder. Tá bom. Bom, Zé, então, olha, vou deixar então você com a palavra Tá ok? e eu só posso agradecer às pessoas que estão entrando, estão se conectando, e eu acredito que daqui vai ser realmente um grande tema. Eu espero que as pessoas, depois de ouvi-lo, participem conosco, se tiver que fazer algum questionamento. Se quiserem e puderem, também contribuam com as suas figurinhas, com o seu superchat, porque tudo é bem-vindo aqui para o canal, tá bom, pessoal? Então, vamos então ao tema. Zé, é contigo, vamos lá. Bom, então o nosso tema é imagens totêmicas do simbolismo animal, correto? Isso mesmo. Vou até voltar aqui o tema de novo, A ó. palavra Com essa. totem, tá? Pode falar, Zé. Então, começando, né? Imagens Uhum. totêmicas do simbolismo animal. A palavra totem, ela sempre remete a uma matriz de caráter sagrado, né? Emanativamente demoníaca e divina, simultaneamente, certo? Simbolismo animal. Então, esse tema ele tem que ser abordado pela fundamentação e perspectiva simbólica, da linguagem simbólica. E a linguagem simbólica ela é utilizada quando se esgotam todas as expressões comuns e o desconhecido se apresenta. Nesse caso, o desconhecido se apresenta a nós através das máscaras animais, né, de feras, de bestas, né,
que configuram essa linguagem oculta que nós vamos explanar hoje. Então, a palavra símbolo, etimologicamente, vem do grego sumbalen, que significa ligar ou atar junto, né? Um símbolon é um sinal de reconhecimento que remete a uma totalidade do conhecido e do desconhecido, onde o desconhecido passa a ser entendido mediante o conhecido, tá? E aqui eu também exponho a fonte inominável e desconhecida dessa linguagem de poder. Eu me refiro ao deserto. O deserto, ele é um lugar desconhecido. O grande vazio, habitado por demônios, espíritos e o Deus antigo. O abismo é a origem não manifestada do manifestado. Um reino diferente da experiência normativa e totalmente contrário aos estados comuns de consciência. Na tradição oculta da feitiçaria, os animais são considerados as primeiras formas percebidas da corrente primária de supraconsciência, que provém de uma fonte extraterrena alienígena. Estas bestas são máscaras teriomórficas do outro lado do ser, que são feições verdadeiramente não humanas dos antigos, os deuses de fora. Assim, o uso de máscaras animais em rituais tem sempre sido um método de conseguir contato com as formas atávicas dos deuses alienígenas, os deuses que estão do outro lado do espelho, mais além da ilha universo, mais além do cosmos, certo? Então, eu dispus aqui uma lista sequencial de imagens, de ícones animais que são absolutamente significativos dentro dessa perspectiva de entendimento, tá? Então, eu vou citar, okay. Vou começar citando alguns. Vou colocar eles você aí. Pode discorrer suas observações. Sim, tá, okay. Aí você pode discorrer as observações, como é que se diz? As suas apreciações sobre o tema, certo? Tá bom. Então, vamos começar pela águia. Vamos começar pela águia. Águia, símbolo de fundamento arquetípico, pertencente a muitas mitologias, representa a força, o poder, o sol. Representa a transcendência no âmbito dos limites cósmicos. Na antiguidade, foi representada como a glória e a majestade de reis e imperadores. Na alquimia, é símbolo da volatização. Na maçonaria, a águia é emblema da audácia, da capacidade de investigação e do gênio. A águia é nos ares o equivalente do leão na Terra. Tá? Eu coloquei essa observação aqui como ela representando a transcendência no âmbito dos limites cósmicos, porque nos níveis abissais do caos está a serpente, e o pássaro também evolui da serpente. Mas a serpente, ela tá no final, tá? Eu estou levando essas imagens animais numa configuração, como é que se diz? De esvaziamento das formas, até chegar na serpente. Então, vamos dar prosseguimento. A abelha. Na linguagem hieroglífica do Antigo Egito, a abelha encarna o fundamento aristocrático espiritual, onde os enxames representam as hipóstases como instrumentos emanativos da sombra inominável do Deus oculto. Então, ela foi, como é que se diz, incluída na heráldica da monarquia, da realeza egípcia, representando essa sujeição do enxame à abelha ali, a abelha rainha, que no caso representa a unicidade primordial, primigênia, né? Representando que todos os eus, por exemplo, todos os eus multifacetados da consciência estão submetidos ao ente secreto, ao eu absoluto, a esse poder autocrático supremo, né? Eu coloquei aqui a besta, né? A besta, um termo genérico que também designa todas as iconografias animais. Por que eu coloquei a besta? Porque no Antigo Egito,
Bes, o deus Bes, né? A palavra Bes, ou Ves, designava o transformador das formas. O transformador das formas teriomórficas, bestiais, para o inominado autogerado. Né? Então, a besta, como uma forma pré-existente, um hieróglifo do caos, ela representa as transfigurações, as transmutações infinitas e eternas que conduzem ao mistério do autogerado. Tá? Quando eu falo autogerado, eu sempre uso essa expressão, que é uma expressão egípcia, né? Primordial. Eu não estou me referindo a nenhum paralelo dos termos usuais, tá? Dentro de determinadas percepções do ocultismo. Quando eu me refiro ao autogerado, eu estou me referindo a uma coisa inconcebível, inconcebível e inominada que se manifesta. Porque o autogerado ele não depende substancialmente de nada e de ninguém. Tá? Ele é totalmente liberto do plano das meras aparências da contingência, entendeu? Então, vou continuar. O cão. O cão, ele é o psicopompo. Psicopompo é um termo que designa aquele guia das almas no mundo dos mortos, no mais além. Então, o cão é o psicopompo que conduz as almas no além. Símbolo universal da fidelidade, por conduzir o ente mortal ao seu ente secreto. Tá? Então, o processo é esse. Essa forma icônica animal representa essa viagem, essa transcendência do estado mortal para o mistério do ente secreto, o despertar do duplo no seu estado de excelência. O cavalo. O cavalo fundamenta ideias de força e mobilidade. Representa no plano biopsicológico os instintos e desejos exaltados, que culminam no poder ascensional de espiritualidade. O cavalo encarna as forças cósmicas selvagens e indomadas, que servirão ao cavaleiro para alcançar o estado desperto de seu ente secreto. Então, você pode fazer também um paralelo do cavalo com o corpo do ser humano. Né? E o cavaleiro sendo o seu ente secreto, né? O seu duplo desperto por excelência. Né? É um simbolismo muito forte também, muito profundo. Sim, o cisne, sim. na simbologia clássica, é o animal consagrado ao deus Apolo e a Afrodite. É o símbolo místico por excelência das ciências ocultas. O cisne tem uma dupla função simbólica, masculina, por seu pescoço longo e de aparência fálica, e feminina, pelas formas redondas e sedosas de seu corpo. Então, o cisne ele é um hieróglifo que remete ao mistério do andrógeno, primigênio primordial, que unifica e transcende todas as dualidades, sobretudo a dualidade do espaço e do tempo. Então, ele é um profundíssimo símbolo gnóstico dessa gnose teofânica suprema, que é o andrógeno primigênio primordial, mais além de tempo, espaço, substância, né? Ô, Zé. A coruja. Esta ave é uma... Oi. Não, desculpa te interromper, né? Existe esse delay que vai atrapalhar um pouco a nossa conversa, mas tá me ouvindo? Só para uma observação. Quando o cisne mergulha na água, existe uma correlação com as águas incriadas, que nem você fala sempre? Nos mistérios? É como se fosse ele mergulhando nos mistérios e voltando para uma outra realidade depois? Sim, sempre tem isso, porque assim, o cisne, nessa fundamentação do mistério do andrógeno primigênio primordial, ele mergulha, assim, nas águas incriadas, só que ele mantém a sua identidade, ele consegue manter a sua essência sem se dissolver nelas, e se ergue acima delas, entendendo? Então, ele representa o próprio mistério do Deus Supremo, por assim dizer, também, né? Nessa fundamentação
de unificação absoluta, né? E, ao mesmo tempo, velando o duplo que está por trás dessa unicidade suprema, né? Então, é um simbolismo formidável dentro do âmbito das tradições arcanas, né? Então, nós temos também a coruja. Esta ave é um antigo símbolo popular da morte e da desgraça. Esotericamente, devido a seu hábito de voar à noite e conseguir enxergar nas trevas, a coruja representa a consciência em permanente estado de vigília e a sabedoria que daí advém, né? Todavia, essa sabedoria, ela é perigosa, claro, né? Tudo que está além dos limites permissíveis, uma vez que são transcendidos, você entra numa via perigosa. Então, a coruja ela sempre foi associada à bruxa, à imagem da bruxa, da feiticeira, do feiticeiro, né? Justamente por isso, né? É uma ave de rapina, então o ato rapinante da coruja, como da águia também, representa uma tomada de posse pela via do relâmpago, sem nenhuma concessão a nenhuma espécie de silogismo, de elucubração mental, né? Então tem sempre esse sentido, como é que se diz, mais primevo, né? O escaravelho, venerado pelos antigos egípcios, este inseto, Scarabeus sacer, que significa escaravelho sagrado, era símbolo do princípio masculino solar, com o nome de Kefri. Era o emblema do deus do sol no ato de empurrar o disco solar através do céu, a eternidade. Tal simbolismo deriva do hábito característico desse inseto, que é formar uma pequena esfera feita de terra ou lama seca, contendo a fecundação de novos escaravelhos, e empurrá-los por longas distâncias, rolando essa bola com as patas dianteiras. Então, os antigos egípcios, observando esse movimento dessa configuração da natureza, eles imediatamente se apropriaram do símbolo para designar o hieroglifo do autogerado, né? O autogerado, princípio fálico solar fecundador de mundos, mas autogerado em si mesmo. Então, o escaravelho rolando essa bola de lama, de terra, de esterco, representa o duplo, né, por assim dizer, do obscuro Deus oculto, manifestando a criação. Porque o sol, que é o símbolo hieroglífico de Ra, representa aquele que manifesta. Então, esse é o sentido do escaravelho na antiga linguagem tradicional egípcia, né? Ele representa ele é um verbo, por excelência, 7 anos, tá? 7 anos, de autogeração e de domínio mais além de todos os limites. Basicamente é isso, tá? Continuando. O galo. O galo simboliza a atividade e a consciência de vigília e está relacionado com a morte e a ressurreição. É considerado na magia uma das aves mais magnéticas e sensíveis. Esse é o simbolismo do galo, um simbolismo solar por excelência, né? O gato. Desde tempos imemoriais, o gato é associado com os poderes do sobrenatural. No Antigo Egito foi elevado à categoria de divindade. Era considerado um símbolo lunar, consagrado às deusas Ísis e Bastet. Esta última, uma divindade com corpo de mulher e cabeça de gata. Nas práticas mágicas, considera-se o gato um excelente doador de magnetismo animal, fluido vitalizador que, em certas circunstâncias, pode ser absorvido pelo homem, em seu benefício. Outras tradições atribuem também ao gato a capacidade de absorver detritos ou escórias energéticas eliminadas pela presença humana. Esotericamente, o gato é símbolo da vigilância e da proteção. Na moderna psicologia, o gato é um dos símbolos ligados ao princípio ou força feminina, ao mundo onírico e irracional.
O gato ele tem um simbolismo muito profundo também, muito profundo, né? E segundo o Jean-Louis Bernard, o gato ele teria sido fruto de experiências genéticas com várias espécies de felinos selvagens no Antigo Egito, chegando a esse esplêndido animal, né? Essa espécie magnificente. Leão, símbolo do poder solar. O leão é o rei dos animais na Terra, da mesma forma que a águia é a rainha dos ares, símbolo da força e do princípio masculino fálico solar. O leão está ligado ao elemento terra. E o leão alado, nos emblemas alquímicos, ao elemento fogo. Né? Então, o leão ele tem essa manifestação de um fundamento aristocrático de realeza por excelência. Ô Zé, e de onde veio a ideia de todas que essas ele é o rei dos conotações animais? relacionadas... Como é que é? E de onde veio a ideia de que ele é o rei dos animais? Dá para... Sim, porque ele é uma representação na Terra do Sol como regente do sistema solar, né? Do ponto de vista mágico, ele representa domínio sobre a manifestação das formas. Esse é o sentido oculto principal. Leopardo, felino consagrado ao deus Dionísio, era conhecido na antiga Grécia como vigilante de 1000 olhos, por conta da sua pele malhada, né? Símbolo de bravura e ferocidade marcial. O leopardo expressa os componentes agressivos e potentes do leão, mas não possui sentido solar, e sim de tipo lunar, como o gato. Então ele não é, apesar de ele ter as mesmas prerrogativas leoninas, ele é um animal lunar, da noite, da sombra, do desconhecido, né? Do inconsciente. Lobo é o representante do poder noturno, o parternaire nas cerimônias de aliança. Reforça no homem e na mulher a vitalidade oculta. Aumenta o magnetismo lunar, que faz descer até o sangue. Usado durante um rito, a eficácia desse sangue não precisa de ser demonstrada. Essa relação entre o homem e o animal aumentava, portanto, o poder mágico do homem, visto que ele era alimentado pelo espírito do animal que nele despertava. Aqui eu faço uma observação, que esse dado atribuído ao lobo, ele também é atribuído a todos os animais, tá? Esses rituais antigos de aliança totêmica com o espírito animal ligava o feiticeiro xamã à essência da alma da espécie. Então, eu vou explicar melhor essa questão da relação do animal. Tem o espírito guia, né? O espírito familiar do que é válido para os outros animais também. Todavia, essa característica é própria do lobo, né? Que conhece a floresta escura. O lobo ele conhece a floresta escura, que é o abismo do inconsciente e do subconsciente do homem. Então, o homem com essa criatura como guia, como lobo como guia, ou transmutado no próprio lobo, ele adquire esses poderes. Poder de enxergar no escuro, de sondar como é que se diz, a profundeza abissal do inconsciente, do subconsciente e da supraconsciência. Ok. Peraí, vamos para... Tá. Vamos para o pássaro, de um modo geral. Em praticamente todas as tradições esotéricas, ou religiões, as aves apresentam significados simbólicos importantes. Para a tradição hindu, elas representam estados superiores do ser. No Egito, o falcão representava o deus Horus, e a ibis, o deus Tote. No passado, como todo ser alado, é emblema da espiritualidade e da alma humana. Nas escolas místicas, representam também hierarquias angelicais, espíritos ou forças espirituais, geralmente destinadas a auxiliar o homem. Na alquimia, os pássaros
simbolizam as energias em atividade, voando em direção ao céu, expressam a fase alquímica da sublimação e a volatização, descendo para a Terra a fase da condensação e precipitação. Os dois símbolos unidos numa mesma figura representam o processo de destilação. Os pássaros, por sua capacidade de viver na terra e nos ares, apresentam também um outro significado simbólico, de tipo universal. São considerados mensageiros dos deuses, intermediários capazes de estabelecerem uma ponte entre o céu e a terra, entre o conhecido e o desconhecido. Então, você vê aqui a riqueza, né, da simbologia do pássaro. No xamanismo é dito que quando o xamã atravessa o portal do fogo, ele se transfigura num pássaro. Por quê? Porque, suportando as tormentas, né, morrendo pelo rito de morte e renascimento, ele se transmuta num pássaro porque ele ganha o poder do voo estático, de estar em várias dimensões ao mesmo tempo, né? Está na Terra e no mundo dos mortos, e nos planos desconhecidos. Peraí, deixa eu beber um pouquinho de água, porque minha boca ficou seca. Tá legal. Bom, Zé, depois eu queria que você colocasse, então, essa questão aí do dragão, não sei se você levantou. O dragão é um animal mitológico. Tá. Tudo bem, deixa eu vou falar do dragão lá na hora da serpente, pode ser? Ah, sim, claro, tem a ver com ele, sim, claro. Porque ainda tem alguns animais aqui, tá? Já está chegando. Claro, por favor, claro. Vamos lá, o pavão. A simbologia do pavão é complexa, tendo variado muito de povo a povo. A plumagem belíssima de sua cauda reúne todas as cores e matizes, possuindo ainda reflexos iridescentes emanados de 1000 olhos. Possivelmente, devido a essa característica, foi considerado no Oriente símbolo da totalidade, da imortalidade e da alma incorruptível. Na Índia é considerado ave nacional, simbolizando a iniciação e a inteligência. O pavão traz na cabeça uma pequena coroa de 7 plumas, consideradas um emblema dos 7 raios e que conferem a essa ave também os atributos simbólicos da sabedoria e do conhecimento oculto, o domínio dos 7 círculos celestiais e dos 7 círculos infernais. Também existe a simbologia críptica do culto do anjo pavão, mas que eu vou abordar na live sobre magia árabe, tá? Então eu deixo essa explicação para outra live. O peixe, animal de complexo O peixe, animal de complexo simbolismo, representando fecundidade por sua abundância de ovos, e tendo também sentido fálico. Representa a renovação cíclica inerente ao signo de peixes, último signo zodiacal, representado por 2 peixes dispostos paralelamente em posição inversa. Cada um indica uma direção evolutiva e involutiva da vida. Por outro lado, pelo fato de existirem na água, o elemento das emoções, os peixes são considerados, num sentido mais psicológico, criaturas do inconsciente. O peixe no Antigo Egito representa a vida profunda, o mistério do abismo, o mundo espiritual que existe sob o mundo das aparências, e, finalmente, a força da vida, em seu perpétuo movimento de elevação. De fato, no Antigo Egito, o peixe também servia como hieroglífico, o hieróglifo do Ka, do duplo, representando representando a fundamentação oculta por trás das formas. Os duplos que vêm das águas incriadas e emergem no plano da criação, em estado desperto, estado consciente. Muito interessante, né? Interessante, claro. A rã. No Antigo Egito, as rãs eram animais consagrados à deusa Erite. Este anfíbio representa o processo de transição entre os elementos terra e água. Esotericamente, a rã tem caráter feminino e lunar. Então, se ela tem caráter feminino e lunar, ela diz respeito a poderes do inconsciente e do subconsciente, daquilo que está escondido e oculto
sob as camadas da razão, da lógica, né? Então, ela serve como um hieróglifo, um sigilo oculto para canalização e entendimento desses mistérios. Essa transição dela, da água para a terra, entendeu? Representa as transfigurações que o ser humano pode atingir, né? Se elevando como é que se diz? Da aparência demiúrgica para o próprio estado desperto, né? Rato. A simbologia do rato aparece quase sempre em associação à doença e à morte. Era animal ligado às divindades maléficas no Antigo Egito, particularmente às epidemias. Embora existam exceções, tá? Na Índia, o rato também tem conotação benéfica. Então, isso depende. Depende também como é que se diz, da cultura do local, né? E das condições de ligação mística com determinado tipo de totem, né? Sapo simboliza o aspecto inverso, negativo e infernal da rã. Por responder à influência de Saturno, esse batráquio é considerado um poderoso auxiliar nas operações de feitiçaria. De fato, o sapo é um animal de magnetismo muito intenso. É um dos animais mais magnéticos da natureza, da perspectiva da magia e da feitiçaria. Então, ele está associado a Saturno, que é o planeta regente da feitiçaria, né? Por isso que o sapo é muito usado em práticas de feitiçaria, de bruxaria. Ele também encarna um portal para os planos infernais, né? No Oriente, é interessante que na Ásia ele também representa o poder estático inamovível, tá? O homem num estado de meditação estática inatingível pelas vicissitudes da mente e dos fenômenos do mundo objetivo, né? E agora chegamos à serpente, tá? Eu vou falar e aí eu explano a questão eu faço a explanação da questão do dragão, porque o dragão ele é derivado da serpente, tá? Serpente. O nagalismo é um termo indiano para adoração à serpente. Serpente. O nagalismo nos remete ao secreto conceito tântrico-fídico da serpente imagem da força interior. A doutrina secreta pela qual a serpente vive em todos os objetos, em todos os seres, possuindo tudo sem jamais ser possuída por nada, a não ser por si mesma, em seu inominável mistério obscuro. Suas características sempre têm significações fatais. Força magnética, porque ela fascina suas presas e as devora. Força bruta, devido a seus anéis estranguladores. Ressurreição, por seu silêncio. Aspecto maligno além da natureza, por seu caráter perigoso. Antigos gnósticos ofitas comparavam-na ao tronco cerebral, que constitui um excelente símbolo do inconsciente, que exprime sua brusca presença, sua interposição súbita, temível. Nas práticas secretas do Tantra sombrio, dirigidas à espiritualização obscura, Kundalini, a serpente enroscada, se desdobra e se levanta do sepulcro secreto, até a altura do olho ofídico, despertando-o. O homem-serpente recupera, então, a glória secreta do vazio. A aliança com a serpente fazia-se por meio de secretos ritos masturbatórios. Para os feiticeiros egípcios, Atum, a serpente das origens, o autogerado, criou o mundo masturbando-se. Então, no parágrafo 572 do texto das Pirâmides é dito, Atum se pronuncia, o universo foi criado pelo meu espírito quando ele se masturbou e deu a si próprio o prazer da ejaculação. Atum expele o esperma criador pela boca, sede do verbo e do espírito, e não pelo sexo. Assim, para a serpente, o centro do prazer e do êxtase secreto está na cabeça, no ofídico olho reptiliano pineal.
no arquiencéfalo reptiliano. E é pelo poder de seu próprio espírito que ela se une à serpente da iniciação. Criação solitária de um Deus solitário. Tal é a glória secreta do autogerado. Muito Peraí que eu já legal. dou continuidade. Tá. A gente tem ela em vários símbolos da medicina. A questão do dragão... Tem, eu vou chegar aí. Porque assim, primeiro deixa eu te explicar logo a questão do dragão. Tá. Porque assim, o dragão ele é derivado da serpente. De fato, a palavra dragão vem de Drakon, que em grego significa serpente. Entendeu? Significa serpente. Todavia, o dragão ele aparece com patas, com asas, né? E expelindo fogo. Então, isso se deve ao fato do domínio da serpente, porque assim, a serpente ela não pertence nem à ordem, nem ao cosmo, nem à criação. Ela é antes da criação. E ela está além da criação. Então, ela é o signo, o símbolo, o sigilo, o hieróglifo, por excelência, do caos, do vazio e das trevas. Tá? De onde tudo emana e onde tudo é aniquilado novamente. Tá? Então, no dragão, você tem a serpente no corpo alongado do dragão. Aquele corpo alongado, sinuoso, é a serpente. É a serpente. Essa serpente representa a quintessência da antiga e incriada chama sombria da obscuridade primordial. Né? As quatro patas do dragão, dependendo da configuração dele, onde ele se apresenta com quatro patas, representa o domínio do elemento terra. O domínio dos quatro elementos, mas pela quadratura que as quatro patas simbolizam, é o elemento terra. Certo? O elemento terra. As asas, aquelas asas enormes de morcego que ele traz nas costas, representam o elemento ar, o domínio do elemento ar. As escamas iridescentes do seu corpo representam o elemento água. O fogo que ele expele pela boca representa o elemento fogo. Percebe que ele é o fundamento ele é o fundamento do domínio da quintessência obscura sobre os quatro elementos primordiais, ensinado pela tradição antiga. E esse é o sentido críptico do dragão, tá? Esse é o sentido críptico do dragão. Nossa, agora, a serpente, ela se distingue, retornando à serpente se distingue de todos os animais de poder, por quê? Ela é a criatura alienígena, por excelência, que detém o domínio do poder e o poder de todos os outros animais. Ela pode se transfigurar em todos os outros animais. E ela detém o poder de todos eles. Enquanto que, para todos os outros animais, a serpente é um mistério supremo, é uma incógnita. Entende? Porque ela é, de fato, o hieroglifo da iniciação hierofântica suprema. Então, esse é o sentido. E aí, a partir de agora, nós podemos abrir para perguntas, para respostas. E você também pode fazer. Eu vou começar com algumas perguntas aqui para você. Poxa, deixa eu te falar. Fala. Tá, antes que eu esqueça, por exemplo, o urso. Eu não comentei o urso, né? O urso ele representa a potência instintiva, ou melhor, onipotência instintiva e as trevas do inconsciente. Quando o urso nasce, ele é uma espécie de massa disforme, que vai ganhando forma depois. Então, ele também se associa ao mistério do caos. E o urso ele também é uma criatura ambígua, tá? Porque ele aparenta ser lerdo, mas ele não é lerdo. Ele aparenta ser tranquilo, mas ele tem uma mudança brusca, ele se torna um predador terrível bruscamente. Então, ele encarna esses mistérios, né? Eu tinha esquecido de incluir ele, então é isso. Depois, já a gente vai para as perguntas do pessoal aqui, mas eu tinha aquelas observações, né, para te fazer.
a importância do animal, né? Você pega um animal X que está em extinção, por exemplo, ele perdeu toda a energia da alma grupo que ele comporta, certo? Aí, pá, extinguiu na face da Terra. Essa energia fica perdida para sempre, tem como você entrar e resgatar isso no registro acástico? Como é que é o processo de quando um animal entra em extinção, com a energia dele, energia de alma grupo? Não, ele nunca se perde. Ele se oculta nesse arquivo secreto, tá? E ele pode continuar a ser operado pelo feiticeiro xamã. Ele pode. Tudo que desaparece do plano das formas pode reaparecer novamente num outro ciclo de manifestação. Além disso, também é possível a combinação de formas estereomórficas. Por exemplo, você tem, criaturas que não existem no plano físico, tipo o unicórnio, o grifo, né? O Minotauro. hipogrifo. Você tem animais fantásticos, o minotauro, centauro, você encontra nos bestiários antigos, principalmente nos bestiários medievais. Essas imagens, elas também são usadas magicamente pela potência simbólica que elas encarnam. Os mistérios que elas encarnam em forma composta simbólica, tá? E os animais, eles não desaparecem, cara. Não desaparecem, não. Só pode desaparecer do plano da forma, mas pode, por aquele que tem habilidade e poder de ler nesses arquivos, de mergulhar neles e comungar com essas forças, absorvê-las, transfigurá-las em si, direcioná-las, eles nunca morrem, tá? Não há morte. Na magia, a morte pode ser transcendida. Ela não é uma fatalidade absoluta e derradeira. É apenas um ciclo, tá? Entendi, muito legal. Ô Zé, e a própria borboleta, que é o grande símbolo da transformação, a gente utiliza essa imagem sempre para se falar de renovação. Você tem alguma informação dela? A lagarta que vira Também, assim, borboleta? como é que se diz? O mistério da transfiguração, né? Da lagarta que está encerrada numa espécie de condição, de casca, né? De um casulo e tudo mais, e esse poder do voo. Esse poder do voo que representa o poder da imaginação desperta, né? O poder de transcendência, o poder de ir além dos limites demiúrgicos da criação. Basicamente é isso, né? Sempre você vai ver isso se repetindo na natureza em outras formas também, como o exemplo que eu dei do escaravelho, né? Mas o escaravelho vai muito além da borboleta, né? Ele vai além da Né? borboleta porque ele encarna o fundamento do autogerado, né? A borboleta necessariamente não, ela representa uma transformação, mas é uma transformação que pode estar dentro dos limites permissíveis do âmbito da criação. Enquanto que o escaravelho, ele representa uma onipotência que vai além, que está além de todos os limites. Não está Uma, preso na chamada ilha-universo, dentro do âmbito do cosmos. Pode falar. a diferença que você tem entre a formiga e a abelha, por exemplo. Existe alguma coisa no lado oculto que é interessante você colocar ou não? Assim, a formiga, nós podemos fazer um paralelo do alinhamento da formiga dentro dos processos demiúrgicos, de função servil dentro do plano da criação, tá? Fazendo um paralelo com os seres humanos que os antigos gnósticos designam como ílicos, aqueles que estão presos à Terra e aos limites da tridimensionalidade, dentro e aprisionados às leis de causalidade. E a abelha pode ser usada como um símbolo daquele mistério que transcende isso, que está mais além. Né? Por exemplo, a sombra do duplo tornada desperta alcança o mistério do voo da abelha. Esse voo da abelha
no plano da aparência, serve como é que é, a abelha rainha, que é o fundamento da unicidade. A unicidade como é que se diz? Que subjaz atrás dos mistérios da dualidade. Então, você sempre vai fazer esse tipo de leitura, quando você está encarando o simbolismo animal como linguagem de poder. Esse é o foco aqui da nossa live. A totalidade do simbolismo animal como linguagem de poder, manejável pelo como é que se diz, pelo xamã feiticeiro, pelo homem-deus, para ir mais além das formas, para transcender as formas, ir mais além das formas e dominar as formas, tá? Chega um ponto que essa linguagem, ela está além da função meramente cognitiva, né? Onde você experiencia a chamada via do relâmpago, onde não há mais pensamentos entre sujeito e objeto, onde o conhecimento ele é espontâneo e brutal. Ele é imediato, ele se dá de forma imediata. E, ao mesmo tempo, ele é velado pelas máscaras animais. Porque, assim, não são os animais que são adorados. Não é a imagem, a efígie do animal que é adorado. Não existe nenhuma espécie de idolatria nesse mistério. São máscaras para poderes, para onipotências alienígenas e, como é que se diz, e ignotas, que advém da glória do vazio, entende? Está mais além de qualquer, como é que se diz, delimitação, está além das delimitações do ocultismo convencional. O ocultismo protocolar, ele classifica coisas, hierarquias, sistemas, submete a espiritualidade a limitações de ordem moral e tal. Nesse campo, a coisa transcende, ela vai mais além. Ela está mais além. Então, até existe essa leitura também, que é uma leitura muito usual por aí, onde, por exemplo, principalmente a abordagem de formas, por exemplo, do simbolismo animal dentro das culturas indígenas é muito, como é que se diz, praticado, mas de uma forma fora de contexto também. É praticada dentro de um conceito, de uma espécie deformada, onde se deforma o xamanismo e se aplica a ele como uma espécie de religião exótica. E ele não é nada disso, tá? Ele vai muito além disso. Isso, na verdade, é uma deturpação que vem lá dos anos 70, por obra de um antropólogo chamado Michael Harner, tá? Ele meio que popularizou a coisa de uma maneira deformada e espalhou esse vício que existe até hoje, onde se entende de maneira deformada o que seja realmente o mistério fundamental do xamanismo, enquanto magia primigênia primordial, né? Então é isso, mas aqui nós estamos focando o simbolismo animal como linguagem de poder, equivalente por exemplo, aos alfabetos secretos e sagrados dentro da magia. Por exemplo, a linguagem rúnica, a linguagem das letras hebraicas, das 22 letras hebraicas, como linguagem de poder, a linguagem dos hieroglifos egípcios, o chamado Medu Neteru, como linguagem de poder. Então, é nesse sentido aqui que o simbolismo animal é abordado, tá? A gente está falando sobre a... Tá, eu estou falando para você sobre a abelha, porque a gente sabe que a abelha tem um simbolismo e uma importância muito grande para a nossa espécie, inclusive, né? Essa questão da polinização, a proteção que ela forma na colmeia, o próprio própolis, né, que ela fabrica aqui para a gente também é um antibiótico, enfim, toda a construção física da vida de uma abelha é importante para a gente. Exato. Porque assim, a coletividade das abelhas servindo ao propósito da rainha-mãe ali, que representa essa unicidade, ela remete a esses mistérios, né? O mel que é produzido, ele é o próprio elixir da imortalidade alquímica, ele é o anita, ele é o soma, ele é o raoma, ele é o hidromel, né? Então você pode aplicar todas essas analogias, porque depende também do impacto da tua percepção.
mesmo que esse simbolismo não exista, se você despertar essa imanência imediata, você faz esse simbolismo ser funcional. Esse é o mistério da magia, né? O mistério da magia. Exatamente. Então, assim, a abordagem, o manejamento do simbolismo não tem limites. De fato, assim, entre os feiticeiros, os mais poderosos são aqueles que conseguem criar realidade por trás das formas. Aqueles que dominam a linguagem de poder no nível da excelência fazem isso, né? Eles têm esse poder, há esse poder, né? Bom, pessoal, a gente Como vai eu começar a falei no perguntar. começo, não, só uma observação. Como eu disse no começo, a linguagem simbólica ela começa quando se esgotou as expressões comuns, quando o desconhecido se apresenta. Aqui, o desconhecido se apresenta através de máscaras teriomórficas, máscaras animais, que encarnam o alinhamento da primeira expressão da corrente primária de supraconsciência para a humanidade, que vem, em última instância, de uma fonte alienígena, desconhecida e não humana, préter-humana e supra-humana. Então, podemos ir aos debates, às respostas. Eu já vou na pergunta que já começaram a fazer para a gente aqui na live, mas eu queria também que você respondesse se tem algum fundamento aí. Eu tenho duas observações. Uma, primeiro, é saber se tem, o camelo tem algum fundamento nessa observação que a gente está trazendo. E depois, que você explique por que alguns animais são tão sagrados, por exemplo. Por que eles foram considerados animais sagrados? Como a vaca na Índia, a gente tem o cordeiro. Por que se escolheu o Baphomet com aquela cara de bode? Enfim, por que se colocou se enriqueceu, né, os totens no mundo inteiro com alguns tipos específicos, né? O animal totêmico, ele encarna, ao mesmo tempo que ele encarna a emanação do sagrado, do divino, do disforme, do demoníaco, ele também vela esse mistério. Ele vela esse mistério. Então, cada imagem animal tem uma espécie de atributo sagrado emanativo. Né? A vaca, por exemplo, ela representa a sustentação da força cósmica, né? O camelo, ele representa esse poder de resistência no deserto, por exemplo. Pode ficar muito tempo sem tomar água, mesmo sem se alimentar. O bode, quando o bode ele é uma encarnação totêmica do fogo no seu sentido mais sagrado e prístino, desde épocas primordiais. Então, ele tem uma encarnação azazélica, ele é Azazel precipitado na Terra, né? Isso aí está reportado sobretudo no livro de Enoque, né? Os anjos caídos, os vigilantes, os Grigori, né? Então, você vai ter bastante descrição sobre isso. Então, assim, do ponto de vista alquímico, o bode, dentre os principais animais simbólicos, herméticos, ele encarna o fogo, tá? Ele encarna o fogo, enquanto que o cão, o chacal, ele encarna o mercúrio e o touro encarna o sal, tá? Então, essa origem primordial do bode bafomético, né? Que aí também tem, como é que se diz, estudos profundos sobre isso. Você tem o Barão Purgstall, que fez um excelente trabalho investigativo, que influenciou Eliphas Levi, que desenhou essa imagem bafomética mais conhecida. Essa imagem do Baphomet mais conhecida, mas não é a única imagem do Baphomet. Tem vários ícones do Baphomet, né? Onde há essa relação com o bode. Existe uma relação com o bode de Mendes, né? O Baphomet é chamado de bode de Mendes por quê? Porque havia no Antigo Egito a adoração a um bode chamado Beneb Jeded. Olha que interessante a semelhança de nome. Beneb Jeded e Baphomet, né? Tem uma semelhança etimológica aí que é material de estudo para os ocultistas sérios, para os magos
sérios, né, que mergulham nesses mistérios. Então é isso. Ele tem uma importância primordial justamente porque, assim, em tempos mais recentes, o Baphomet, ele é uma forma, como é que se diz, hieroglífica panteística, né? Uhum. Assim, ele tem o simbolismo do andrógeno, porque ele possui seios de fêmea, um falo ereto masculino, ele possui escamas, né? Domínio das criaturas do mar e dos répteis. Ele tem asas, o domínio do ar. Ele tem uma tocha de fogo se erguendo no centro da cabeça, que é essa quintessência da chama primigênia, da chama sombria, né? A antiga e incriada chama sombria da obscuridade primordial, o azote, chamado de azote nas tradições ocultas, o grande agente mágico universal, ele está sentado sobre uma pedra cúbica, né? Ele tem patas de bode, ele ergue uma mão para cima e outra para baixo, com as frases alquímicas solve e coagula. Então, ele próprio é a encarnação do arcano dos arcanos, entendeu? Arcano arcanoro. Então, como é que se diz? O entendimento desse simbolismo leva tempo. Ele demanda meditação profunda, assimilação, né? Concentração, meditação, né? Para poder você incorporar esses mistérios e transcender através deles, né? É isso. Entendi. E por que que o chacal, é o chacal que é o símbolo do deus da morte no Egito, né? Por que que ele foi usado, ele foi escolhido para isso? É, porque assim, os antigos, desde épocas, mesmo nas épocas pré-dinásticas, os egípcios os mortos eles eram enterrados nas areias, porque eles perceberam que a areia preservava os corpos. A areia quente lá do Egito, ela também mumifica os corpos de uma maneira natural, por assim dizer. Mas os chacais, eles escavavam a terra e catavam esses cadáveres, comiam eles. Então, os xamãs, os feiticeiros, que têm uma percepção, a visão aberta, eles viam aquilo como, já perceberam o chacal como um psicopompo, um guia dos mortos no além. É isso, né? O Anubis, ele é o deus dos embalsamadores, tá? Dos embalsamadores, tá? Então, assim, você também tem Socares, que é um deus do submundo bem mais antigo lá do que Anubis. Vai havendo uma sobreposição ao longo, ao longo da longa história egípcia, através dos três impérios egípcios, você vai tendo essas justaposições de deuses, de linguagens, de poderes, sempre remetendo ao primordial, né? E assim, o deus por É, excelência da morte é Sete, é Apófis, tá? Porque esses dão o universo. O universo é aniquilado no final, né? Então existem muitos mistérios, né? Na questão da linguagem, na magia egípcia existem mistérios assim abissais, insondáveis, né? Só nossa, através de uma iniciação profunda você pode ter acesso. porque se você pega só pelo É bem Egito, você tem ali interessante. a figura da esfinge, que tem uma mistura de animais, né? Que é interessante por isso. Você tem Uhum. as figuras dos faraós, com aquela serpente na cabeça e mais outros animais também. Uhum. Você tem aqueles outros, eu não sei se a gente pode chamar de guardiões que tem aquelas cabeças de pássaro. Enfim, tem várias simbologias no Egito. Você pega Uhum. aquelas figuras, você vê um monte de animais ali representados, né? Então tem muita simbologia mesmo ali. Tem. É, Eles deixaram tudo registrado em pedra, né? pois é. Ó, Zé, a gente tem aqui, ó, uma pergunta do Eric. Desculpa só o pessoal que a gente acabou se estendendo aqui. E quem quiser contribuir aqui no Superchat ou no Spreaker, nas figurinhas, podem ficar à vontade que vai ser bem-vindo. Tá bom, pessoal? Vamos deixar o Eric Uhum. com a resposta dele. Ele pergunta, José, qual o nível de pertinência
do uso de características de animais na criação de sigilos como catalisadores de poderes específicos e como podemos explorar a força dessa prática? Está aí para você na tela. Boa Então, pergunta, Eric. a prática... Sim, então eu vou responder. Uma excelente pergunta, Eric. Uhum. Desde tempos primordiais, os feiticeiros, eles mimetizavam, através de atos rituais teatralizados, as características do animal naquilo que ele encarnava enquanto personificação do poder, tá? Personificação de poderes cósmicos ou mesmo do caos, tá? Então, ele se vestia com a pele do animal, ele dançava como animal, ele incorporava o animal, né? Em vez dele ser um médium recebendo a incorporação, era ele que entrava dentro da forma astral do animal, por assim dizer. E ele conseguia despertar em si os atributos e características desse animal. Por quê? Porque essas funções estão dentro do próprio feiticeiro, estão na necrópole, que hoje é conhecida como inconsciente e subconsciente. Então, as Uhum. máscaras, o simbolismo eram usados para despertar esses poderes latentes. Se você vai usar isso no sigilo, a forma animal, ela encarna o conhecimento mais além da razão, mais além da função cognitiva, né? Porque, como eu acabei de explicar agora há pouco, a linguagem simbólica entra em ação quando se esgotam as expressões comuns. Aonde a razão para, o mito entra em ação, a magia entra em ação. Então, eles são pertinentes, sim, para você, como é que se diz, despertar poderes atávicos, para você, como é que se diz, ativar, através de uma nostalgia intensa, poderes adormecidos nas câmaras dos sarcófagos secretos do subconsciente. Você é capaz de incorporar isso e dar expressão a isso na Terra. Né? Você pode, como é que se diz, despertar sua própria ancestralidade humana, e, se for o caso, também pré-humana, através desse processo, através dessas metodologias, onde as máscaras periomórficas animais são manejadas como sigilos ou incorporadas em sigilos. Tá? É Zé, qual a isso. finalidade? É a Qual a prática da magia finalidade? por excelência. Uhum. Qual a finalidade de a gente usar alguns símbolos desses para o nosso folclore? Por exemplo, quem explorou bastante isso foi o nosso Monteiro Lobato, né? Ele colocou aí a cuca, o saci, papapá, para o pessoal conhecer dentro do universo das fantasias dos folclores, esses animais misturados aí também. Ele colocou o universo do Minotauro, né? Nas histórias e tal. Você tem alguma história relevante a respeito desses seres mais mitológicos? Então, Ou folclóricos também, né? por exemplo, esse trabalho de esse trabalho de artistas como Monteiro Lobato, Walt Disney, né? Eles remontam à antiguidade mais arcaica da humanidade. Os animais sempre acompanharam os seres humanos, tá? Sempre acompanharam. Então, eles estão nos desenhos animados, por exemplo. Eles estão na literatura infantil. Eles estão nas fábulas de La Fontaine, por exemplo, né? Você encontra ali, né, representações de animais. Então, isso faz parte, isso está no âmbito do estudo do folclore e faz parte da herança ancestral da humanidade. Sempre vamos, isso não vai acabar, a não ser quando a humanidade se extinguir como espécie, né? Enquanto ela estiver plenamente viva e atuante na Terra, no universo, ela vai ter essa relação com espíritos animais, né? Então, a própria relação que o ser humano tem com seus aliados de poder, com seus simbolismo pessoal, se dá dessa maneira. De alguma maneira inexplicável, você encontra uma imagem que está sempre te perseguindo, está sempre relacionada a você.
Muitas vezes, claro, na maior parte das vezes, as pessoas não se dão conta disso. Mas assim, eu estou falando de algumas pessoas sensíveis. Elas vão perceber. Uhum. O animal vai aparecer para ela em outdoors, em filmes, em desenhos animados, em revistas em quadrinhos, em espetáculos teatrais. Vai estar sempre, invariavelmente, ressurgindo para ele. E aí ele tem que se abrir essa perspectiva, se for o caso, de querer receber o conhecimento desse aliado, desse espírito aliado. Porque, assim, na bruxaria, estou falando na bruxaria, a bruxaria propriamente dita, tá? Existe o chamado conceito do espírito familiar, tá? E o espírito familiar ele pode se apresentar de três formas, simultaneamente, tá? A forma humana, antropomórfica, através de um espírito de um parente, de um falecido, né? Alguém que tenha uma ligação muito forte. Embora esse falecido que se apresenta para o feiticeiro não seja meramente o falecido, mas é uma expressão do próprio feiticeiro, tá? A expressão humana, do duplo do feiticeiro. Essa expressão também pode se manifestar através de um espírito elemental. Um espírito elemental que pode ser assentado num cristal, pode ser assentado numa efígie de poder. Uma efígie de poder que encarna fisicamente esse assentamento. E, por fim, pode ser representado por uma forma animal, um espírito animal. Né? Ele pode aparecer invariavelmente nessas três formas. Tá? A pessoa que nasce com marcas inerentes de feitiçaria, ela desperta a capacidade de entender e interagir com isso muito rápido. Muito rápido. E tem outras que vai levar um tempo. Vai ter que se submeter a práticas, vai ter que ser iniciado por alguém, invariavelmente, porque esse conhecimento não basta só leitura de livros para você acessar esse mistério. Se fosse assim, qualquer um manifestava isso aí. Porque livros a respeito desse assunto tem de monte por aí, né? Tem de monte, mas a coisa não funciona assim. Ela tem um mistério, né? Ela tem os seus arcanos e os seus meandros, né? Mas essa aliança sempre existiu. Ela está disseminada de maneira, digamos, inconsciente, através da literatura de Monteiro Lobato, de Walt Disney, de outros autores, né, que trabalharam, né, sobre como é que se diz, esse tema, mas isso se apresenta de maneira inconsciente, está aí, né? Você liga a televisão, por exemplo, na hora do almoço, e assiste Tom e Jerry, tá? Você assiste vários desenhos de animais, Pica-Pau, Pantera Cor-de-Rosa. Só que, assim, ninguém está consciente disso, só que a coisa está aí. Ela está aí. Ela está aí, mas para os pouquíssimos seres que têm condição de entender. Tem condição de ir a fundo disso e entender, esmiuçar isso aí. Né? Mas ela tá sempre presente, sempre tá presente com a humanidade, né? Legal. Bom, Flávio, eu queria te agradecer aqui também pelo seu sticker. Obrigado mesmo. Flávio, se tiver alguma pergunta, por favor, a faça. Aproveita que o Zé está por aqui. A gente tem uma pergunta aqui do Vinícius. O nosso signo tem uma relação com a nossa essência secreta do duplo, pré-criação? No meu caso, sou de Leão. Bom, depois, se você quiser fazer essa observação particular, depois o Vinícius faz o contato direto contigo. Mas eu vou estender essa pergunta do Vinícius por uma outra questão que é também relacionada a signo, perguntando para você por que se escolheu os animais que a gente vê hoje nos signos como tais? Por que escolheu, né, os signos são leão, peixes, capricórnio, então não podia ser outros animais, por exemplo. Escolheram esses animais, exatamente. Então, porque assim, a astrologia ela pode ser a ciência mais antiga da humanidade, tá? E com certeza ela surge dessas experiências xamânicas primordiais, sempre. Sempre tudo vai emanar invariavelmente do xamanismo primigênio primordial. A forma de magia primigênia primordial. Então, o zodíaco é o círculo de animais. Então, assim, essa questão de divisão e de escolha de animais é a capacidade organizacional da consciência humana.
Agora, isso obedece a impulsos inconscientes primigênios. Não pode ser explicado pela razão em última instância. O que pode ser explicado são os atributos emanativos das casas zodiacais com as suas representações animais respectivas, certo? A questão que o rapaz pergunta sobre a relação do signo tem a ver, sim. Tem a ver, mas é um aspecto, é um ângulo, porque essa questão ela é muito complexa, né? Quando você vai mexer com astrologia, você tem que estudar várias correlações que estão circundando o próprio signo, né? Ascendente, esse tipo de coisa. Agora, tem a ver, sim. É bom ele dar uma olhada no leão. Leão tem a ver com ele. Faz pesquisa. Estuda National Geographic, estuda o comportamento dos leões na natureza, faz uma comparação consigo, né? Faz uma comparação com com os teus estados espirituais mais abissais. Vê o que você tem de semelhante com o leão no seu comportamento. Quais os atributos que ele encarna e que são pertinentes a você, que você pode usar e que você pode investir. Isso é um trabalho de pesquisa de campo, tá? Que eu estou propondo. Então, por exemplo, eu sou de peixes, por exemplo, tá? Sou de peixes e tal. Então, só que assim, tem uma questão, tem uma questão que, por exemplo, eu não me enquadro numa como é que se diz, definição da astrologia do ponto de vista formal. Não tem nada a ver comigo. Por exemplo, eles como é que se descreve o signo de peixes como sendo sentimental. Eu sou uma criatura totalmente amoral e fria. Não tem nada de sentimentalismo comigo. Eu sei dominar as emoções, mas eu jamais sou dominado por elas, tá? Então, existem correlações mais complexas. Agora, o peixe, enquanto signo, símbolo da profundidade do abismo, tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver comigo, né? A questão da imaginação expansiva do signo de peixes também. Então, assim, cada um vai ter que fazer sua pesquisa pessoal, porque nem sempre a coisa vai ser aquela enquadração certinha que uma, como é que se diz, abordagem superficial da astrologia determina, tá? Sem contar que eu lembro aqui de um velho axioma sabeu que diz o seguinte, que os homens seguem os astros, mas os astros servem ao feiticeiro. Os astros servem ao feiticeiro. Os homens seguem os astros, mas os astros servem ao feiticeiro. Essa que é a informação mais importante aqui, dentro desse contexto. Você colocou numa das conversas mais anteriores nossas aí nos vídeos, a respeito do xamã vestir a pele do animal que ele matou, né, ao contrário, para que ele absorva aquela linguagem de poder, aquela força do próprio animal, né? E isso é uma coisa que você levou no campo do Natal, que o Papai Noel também tem uma versão dele, que é uma versão com a linha xamânica, né? Que ele é vermelho por conta dessa atitude aí xamânica. Você também pode colocar um pouco dessa imagem, como a gente está falando aqui, dentro dos mitos até hoje colocados aqui no Natal, né? Você vê que se for nessa visão que você falou, realmente o Papai Noel tem a visão vermelha por conta de um animal, né? Que pela visão xamânica ele absorveu o poder através da morte e da absorção da pele. Então, quer dizer, tem muitos mitos, tem muitas histórias colocadas para a gente que relacionam animais diretamente, né? Tem. Por exemplo, você vê, o Papai Noel, a forma acabada que ele aparece hoje, tem as renas, né? A rena, o alce e tal, que é ali o animal totêmico, né? Que tem a ver com o cavalo. O cavalo enquanto encarnação de forças cósmicas indomadas e selvagens, que estão sob domínio desse feiticeiro, que alcança o poder do voo, dominando esses espíritos animais, né? Com a pele esfolada do animal às avessas, em sangue. Né? Tem esses elementos, sim, totêmicos na figura aí clássica do Papai Noel. Então, o ritual do esfolamento, do esquartejamento e do virar às avessas a pele do animal é um ato mágico por excelência. Primeiro que o xamã ele já alcança isso em si mesmo, tá?
ele não teria autoridade, digamos assim, mágica para sacrificar um animal vivo se ele próprio não passou pela morte iniciática. Ele recebeu a morte, ele entrou na morte e ressuscitou da morte, né? Ele próprio virou a própria pele dele às avessas. Ele passou por um esquartejamento, né? Despedaçamento da carne, dispersão da antiga personalidade e reintegração. Essa reintegração que é o mistério, que nunca é dito, nunca é explicado e nunca é dito o que acontece, porque isso só é possível ser conhecido no ritual propriamente dito, numa iniciação propriamente dita, tá? Mas esse ato do auto-sacrifício, na morte, pela morte, o virar a pele às avessas, ele tá enxergando o seu próprio abismo e está confrontando sua própria sombra que está sendo despertada no seu cadáver, né? O animal é a mesma coisa. Quando ele mata o animal, ele está resolvendo o enigma que essa alma da espécie animal, encarnada nesse animal, representa para ele. E o mundo como um todo. Porque ele está abrindo, na fenda, na ferida que ele abre, ele está entrando. Ele está entrando no mistério da morte. Por que ele inverte a pele? Porque, a partir do momento da iniciação, o xamã ele se torna um errante. Ele se torna um forasteiro, um estranho. Um maldito para a sociedade convencional. Por quê? Porque ele está afrontando um mistério que é proibido, que é interdito. Tá? É interdito pelas religiões. Né? Então, quando ele vira a pele às avessas, ele tá resolvendo um enigma. Ele não está mais seguindo a ordem habitual da natureza. Ele está seguindo um caminho secreto, que só pertence aos feiticeiros, aos que entraram nessa cadeia de iniciação. Essas são as questões que eu percebo que nunca são abordadas como é que é, em debates, por exemplo, do YouTube, da internet e tal. Sempre você fica naquela apreciação normativa e convencional, né? Nunca os mistérios da magia propriamente dita, da feitiçaria, que é a praxis da magia, são abordados devidamente, salvo raras exceções, raríssimas exceções, tá? Por isso que é importante esse nosso diálogo aqui, esse nosso debate, porque as minhas incursões, elas sempre vão ser, elas vão ser fatais, elas vão ser direcionadas para o que interessa, né? Senão você não está falando realmente com maneira apropriada desse assunto, desse mistério. É claro que os arcanos, propriamente ditos, não vão ser desvelados. Eles são mascarados aqui pelos véus, que são necessários, tá? Mas eu estou apontando para a via. O que a via realmente representa? O que é isso? Se não tiver esses mistérios que eu estou discutindo aqui, não tem magia, não tem iniciação, não tem xamanismo, não tem feitiçaria. Não tem. É só como é que se diz? Essas outras discussões não passam de fantasias. Fantasias inócuas, sem capacitação e sem poder encarnado e emanativo. Tá? Uhum. Zé, a Flávia Aguida pergunta: perdi a parte dos dragões. Se não for pertinente, pode passar, mas gostaria de saber da relação dos dragões com a âmbar. Âmbar, a pedra. Valeu, Flávia, pela pergunta. Obrigado, Esse querido. âmbar, ele é uma pedra... assim, o âmbar, ele remete a vamos dizer assim, a um fóssil hibernante, tá? E o dragão pode ser a alma, o espírito que é despertado desse corpo hibernante. Ele tem um paralelo com a múmia, né? Tem um paralelo com a múmia. A múmia, como é que é? A múmia, por exemplo, na posição horizontal, representa, o homem morto, adormecido nas contingências ilusórias das leis de causalidade. E a múmia, na posição vertical, representa o homem desperto. Então, são atos correlativos. O dragão é o estado do despertar por excelência. Então, a pedra também,
o ambar, a pedra, ela representa um mistério estático, e inamovível. Pode ser a própria condição do vazio, personificado num corpo imutável. E o dragão é a consciência desperta desse mistério, tá? Interessante. É uma Bom, forma depois a gente vai preliminar fazer... para você mesma meditar. É uma forma preliminar para Flávia meditar sobre esse mistério, tá? Ok. Ô Zé, quando a Pode gente falar. pega a Alice no País das Maravilhas, a gente vê que tem várias simbologias, vários elementos ali. A gente tem o coelho, a gente tem outros animais e tal. Por que escolheram exatamente esses animais para simbolizar essa história? Você tem alguma informação relevante disso daí? Bom, assim, o que dá para se depreender ali é que esse país das maravilhas, que está mais além do espelho, ele Uhum. representa o domínio, o plano do oculto, vai. Ou, pelo menos, uma dimensão de sonhos que serve como intermediário entre o conhecido e o desconhecido, tá? Porque, assim, quando a Alice entra nesse mundo, a realidade ela é deformada, né? As leis habituais aqui do mundo, desse mundo aqui, dessa dimensão onde habitamos, é subvertido. E ela começa a interagir com arquétipos e simbolismos, digamos, primordiais. Então, é uma verdadeira acesse, é uma verdadeira iniciação. É interessante que um dos últimos filmes que fizeram aí, acho que do Tim Burton, aparece isso. Ele explora uma Alice já, como é que se diz, crescida, que revisita esse mundo. E quando ela revisita esse mundo, ela encontra personagens lá que têm suas expressões na Terra. Né? Pessoas que ela conhece, amigos, vizinhos, pessoas chatas, pessoas agradáveis, ela encontra do outro lado, nas suas formas, vamos dizer assim, nas suas formas arquetípicas. Então, realmente, o Alice no País das Maravilhas é um livro muito interessante para quem quer despertar a imaginação, quem quer entrar no domínio do fantástico, deve ler esse tipo de obra. Eu recomendo a leitura dessas obras. Eu recomendo a leitura das obras de literatura fantástica, de mitologia, por quê? Para você interagir com esses mistérios que nós estamos discutindo aqui, você tem que despertar e inflamar a imaginação. A imaginação tem que ser despertada no seu nível de excelência. E para isso você também Uhum. tem que desenvolver a fundamentação da vontade, porque é a tua vontade que vai fecundar a imaginação, como um útero que contém possibilidades infinitas, potencialidades e possibilidades infinitas, tá? A imaginação ela não pode ficar só num plano de fantasia e devaneio, que é o que acontece na maior parte, tá? Na maior parte. Você tem muitas pessoas que se reportam a mim fazendo discursos assim maravilhosos de experiências fantásticas de sonhos, mas que não dá em nada. Não dá em nada porque ele não conseguiu coagular o corpo da imaginação em corpo de poder, determinado pela vontade. Né? Então, enquanto essas coisas estiverem dissociadas, esses mistérios estiverem dissociados, não acontece nada. Então, você precisa adotar uma disciplina, se dedicar a um mistério que seja capaz de coagular esses mistérios numa autoexpressão efetiva na Terra. Aí sim você se torna um mago, se torna um magos, um xamã, um feiticeiro e tudo mais. Entendi. Então, Bom, essa que é a questão a imaginação ela é fundamental. tá. Né? A O gente tem aí próprio uma Einstein pergunta. dizia que a imaginação valia mais que o... Einstein diz, a imaginação vale mais que o conhecimento. Olha só, né? Pode falar. O buscador paralelo diz assim: José, bom dia. Em lives passadas, tu disseras que tudo tem seu duplo. Então, os animais é o duplo da manifestação do incognoscível? Boa pergunta, buscador. Então, boa pergunta, buscador paralelo.
Então, o animal, ele é mais até a máscara do que o duplo propriamente dito. Mas o duplo ele é engenhoso, ele pode assumir formas. Ele pode assumir formas bestiais, animais, estereomórficas e tal. É um jogo, né? É um jogo. Uhum. Geralmente ele vai aparecer como máscara. Eu, por exemplo, quando eu estou fazendo esse discurso, eu já estou usando uma máscara. Eu já estou usando uma máscara, porque o segredo do segredo ele vai ficar oculto nas trevas impenetráveis. Ele sempre vai estar operando atrás dos sentidos, né? De modo que aquele que desperta esse mistério vai ficar calado, ele não vai, não tem como ele, não vai haver profanação, entendeu? Agora, preliminarmente, a máscara animal, ela já é o convite para você compreender o seu duplo, que está mais além da própria máscara, se expressando através da máscara. Uhum. Bom, Zé, eu acho que a gente conseguiu passar por uma série de fundamentos importantes aqui, de conceitos, que eu acho que as pessoas realmente absorveram bacana isso, de uma forma legal. Você tem aí alguma coisa ainda a acrescentar aqui não foi dito, que você acha relevante? Eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Assim, se eu não lembro de alguma coisa agora, nós podemos abordar em outros, porque esse assunto ele é inesgotável, é inesgotável. Então nós estamos aqui pontuando uma abordagem. Então eu posso continuar discursando, nós podemos fazer outras lives e assim qualquer pergunta também que não foi respondida, né, é só se reportarem a mim que eu respondo. Só me contatar no meu WhatsApp, né, que Já está aí eu na dou, eu tela. dou a resposta para a pessoa, tá? É, Exatamente. Então, esse domínio, ele é fascinante, ele é profundo, né? Porque ele sempre vai estar ligado à linguagem de poder da magia e sua autoexpressão, né? Então, aqui nós estamos abordando mais uma forma. Eu posso fazer outros programas analisando, por exemplo, linguagens de poder distintas, a linguagem rúnica de poder, né, a linguagem hieroglífica de poder, mas sempre eu vou estar me referindo à língua crepuscular, à língua dos feiticeiros. Então, ela sempre vai estar aí, não importa. Então, aqui nós estamos falando da linguagem de poder pelas máscaras iconográficas e totêmicas animais. É isso, que é importantíssimo também se reportar esse mistério, né? Parte da herança ancestral da humanidade, né? José, O registro é, vivo da magia como onipotência. mesmo fora do Egito, você vê lá em Quetzalcoatl, aquela serpente lisoforme, né, na pirâmide. Você vê na medicina ela sendo expressada Todas as tradições. no caduceu, quer dizer, tem muita É, simbologia da serpente no mundo inteiro e fora da conotação religiosa, inclusive. Então, eu acho que de todos os símbolos que a gente falou, acho que a serpente é é, uma das mais expressivas no mundo inteiro, né? ela é porque ela é o domínio do caos. Se você domina o arcano da serpente, não tem para ninguém, cara. Não tem para ninguém. Porque é como eu te falei, a serpente ela detém a onipotência de assumir qualquer forma, porque ela é a própria encarnação da não forma, do desconhecido, do Uhum. inominado, entendeu? O culto da serpente está espalhado em todos os continentes, em todas as civilizações humanas desde tempos primordiais, né? Interessante, é. É, Olha que observação eu interessante que a entendo, Maria Siqueira fez. eu entendo, o DNA como serpente, as galáxias, a espiral das galáxias, das nebulosas, você encontra esse mistério no micro e no macrocosmo, né? Então, quando você Uhum. entra no domínio do mistério da serpente, do mistério ofídio, você está entrando na magia do caos propriamente dita.
Você está entrando na magia do caos propriamente dita, né? Porque Muito legal. a feitiçaria, como arte mágica, como ciência da obscuridade, ela tem uma fundamentação ofídica. Essa fundamentação ofídica permite à feitiçaria se apropriar de todos os sistemas de crença para os seus propósitos inconfessáveis, inomináveis. Isso é uma coisa muito antiga, embora tenha alcançado, a partir do século XX, uma linguagem mais próxima do entendimento moderno, é uma coisa ancestral e abissal. E temível, né? Porque mexer com esses arcanos é uma coisa temível. Mas ela não está restrita, esse mistério não está restrito às projeções pejorativas que a humanidade projeta, porque isso é uma limitação da própria humanidade. Né? O feiticeiro que se inicia nesses arcanos, ele vai deter, em última instância, um poder que está mais além do bem e do mal. Essa que é a verdade. Né? Então é um conhecimento fascinante. O Egito, eu entendo ele como o Egito, dentre todas as civilizações, ele é aquele que detém o trono, o entronamento da serpente, cara. Onde o conhecimento ofídico ele é o mais formidável, o mais abissal, né? Então é isso. O culto da serpente se espalhou pela humanidade. Você vai encontrar aqui na América pré-colombiana, né? Na Ásia, no Oriente Médio, na África, na Oceania, na Austrália, em tudo que é lugar. Você encontra esse mistério. Você se referiu aí à serpente emplumada, que é Quetzalcoatl, que é um excelente exemplo, né? Você, nas construções megalíticas aqui da América pré-colombiana, você encontra padrões ofídicos, serpentiformes em todas as construções. Todas as construções, né? É muito interessante isso. É muito interessante É um mesmo. tema que eu vou voltar com bastante Eu vou voltar a esse tema entrando nessa questão do mistério, do culto ofídico. Eu vou entrar nisso aí também, cara, porque é um assunto que ele já requer uma outra live por si só, né? Ela é mais profunda, né? Ela é mais dinâmica. Ela tem outra abordagem, né? Ô Zé, eu tenho uma pergunta. A minha magia pessoal. Eu só ia falar que a minha magia pessoal, ela é fundamentada nos mistérios ofídicos, em todos os níveis, em todos os sentidos. Não importa se eu estou praticando magia egípcia, feitiçaria egípcia, se eu estou praticando a bruxaria mesmo, propriamente dita, feitiçaria nórdica, enfim, eu estou praticando a magia do caos, a feitiçaria caótica, né, primigênia, que é de fundamentação ofídica. Você tem alguma coisa para completar a respeito dos animais em nossa vida, particularmente ali como o nosso bichinho de estimação, para a evolução pessoal de cada um, que você acha relevante colocar? Então, eu vou recapitular o que eu já falei, que eu já discuti essa questão. É assim, a relação pessoal que você tem com o animal. Pode ser, você tem, por exemplo, uma ligação forte com cães, com corujas, com répteis. Você tem que avaliar isso aí, você tem que ver isso. Ou com gatos também, gatos, cobras, porque também você pode ter vários animais de poder, não é necessariamente um só. O mistério do teu duplo pode se apresentar em facetas distintas. Agora. Ih, o Zé saiu. Enquanto o Zé está voltando, eu queria agradecer a vocês aí, ó, pela participação. Então, essa relação pessoal. Então, essa relação pessoal, ela pode conectar o indivíduo a um mistério que está ali na cara dele e ele não se deu conta. Ele pode, logicamente, fazer o que eu chamei de pesquisa de campo. Né? Se você tem uma ligação profunda com gatos, estuda tudo sobre gatos, os atributos do gato. Procura entender. Ótima dica do Zé, ótima dica.
Tá falhando agora para a gente no finalzinho, ainda bem, né? Temos 1 hora e meia de conversa já. Bom, Zé voltou aí, não? Voltei, acho que voltei. Voltou sim. Ah, Tá meio ruim é, a tua conexão aí, mas vamos finalizar então. A gente tem aqui a Sandra Lúcia Rocha dizendo: Fred e José, outro dia sonhei com um rosto de leão muito real. Eu olhava bem dentro dos olhos dele e ele nos meus. Bom, deixa o Zé chegar e que ele vai ler isso daí. Viu, Zé? Até é legal o pessoal sim, saber disso, porque você é um cara que responde sobre os sonhos como ninguém. Eu, quando tenho dúvidas, pessoal, eu falo, Zé, hoje eu tive um sonho assim, assim. Eu conto os meus sonhos para o Zé destrincha isso como ninguém. Eu nunca vi alguém com tanta propriedade falar sobre elementos do sonho como o Zé. Então, eu faço questão de vocês, se realmente tem alguma dúvida, tiver alguma observação a fazer, façam um contato pessoal com o Zé através do. Mais uma vez, eu vou deixar o telefone e o contato do Zé aqui, para vocês fazerem essa abordagem diretamente com ele, que vale a pena. O Zé tem uma propriedade para falar sobre sonhos, simbologias, arquétipos, como ninguém. Até eu já pensei nisso, a gente criar um programa em uma rádio interessante, né? Uma rádio com bom alcance, para a gente ter um programa falando sobre isso. Então, isso é uma ideia que a gente, se alguém quiser nos ajudar nessa questão aí, seja nosso colaborador, nosso patrocinador, a gente vai para uma rádio bacana, sendo o desmistificador de sonhos, porque o Zé, como ninguém, é capaz de falar sobre esse assunto. Eu nunca vi ninguém com essa propriedade. E ela está dizendo exatamente isso. Ela perguntou, Fred José, outro dia sonhei com o rosto de leão, muito real, e eu olhava bem dentro dos olhos dele e ele nos meus. Essa questão eu sei que o Zé vai responder como é bem particular, porque toda a propriedade que aparece no sonho como simbologia, imagem, é pessoal, né, Zé? Mas isso depois você pode falar para ela diretamente. é, caso ela tenha interesse, assim, tem que avaliar o contexto da existência dela. A avaliação ela não é mecânica, não é uma linha de montagem, depende, e, Exatamente. a síntese vai depender de cada indivíduo, de cada pessoa e o que ela está vivenciando e a relação dela com esse tipo de arquétipo, né? É isso. Então, É, assim, para não ter nenhum mal-entendido, eu cobro a consulta, tá? Porque tem pessoas que meio que confundem as coisas e não dá para ficar fazendo esse tipo de, como é que se diz, de consulta de de graça, forma gratuita, porque eu tenho os claro. meus afazeres e também tem outra, tipo assim, o ato de mexer nisso já é um ato mágico, tá entendendo? Eu estou mexendo com as minhas forças secretas pessoais. Então, eu preciso que haja uma retribuição, que haja uma oferenda a mim, que eu cobro, por exemplo, por uma taxa específica, tá? Então é isso, para não ter mal entendido nem nada, né? Caso Olha, alguém Zé, tenha interesse, claro. Zé, olha que ideia legal da Mas, Rita Maria aí, mas ó. você está certo, cara. Olha que ideia legal da Rita. Obrigado, Rita, pela Tá, ideia. Zé, escreva um livro escreve um sobre o livro sobre o significado dos significado sonhos. dos sonhos. Olha que legal, né? Tá aí, ó. Eu tenho. Eu vou escrever sobre um bocado de coisas aí, e os sonhos não vai ficar fora disso, com certeza, né? Bom, a última pergunta, então, a gente pode dizer É assim, um porque a gente já campo está numa hora e interessante. 40. Oi? A gente está aí, ó, com Tá aqui, o GQ. tem uma pergunta aqui. É, Então, eu vou fazer as os perguntas do animais e o GQ. sonho. Teria uma simbologia Tá, subjetiva, a mas vamos pessoa. responder agora? E os animais. Sim, É as duas coisas, sempre as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem uma simbologia própria e uma simbologia subjetiva para cada indivíduo a qual ele está se reportando. Entendeu? Aqui tem mais uma outra pergunta. O senhor que está vomitando peixes. Aí tá. Aí é uma questão que vai depender da situação que você está vivendo também, né? Aí é uma questão pessoal, tá? Então não é uma. A resposta ela nunca vai ser a mesma para cada pessoa, né? vai Depende ser do sempre estado. diferente. Por exemplo, se você está se você tá no estado desperto, o ato de vomitar peixe é o ato de. Você já tem o poder da voz, o poder de comando sobre o universo. Você tem o comando sobre as sombras e os duplos. Se você não tem essa consciência desperta, você ainda está buscando isso. Entendeu? Então tem que avaliar caso por caso. Tá? Não é uma resposta que se aplica a todos.
como se fosse uma linha de montagem. Não é assim que funciona, tá? Isso é legal você Não é assim que colocar, funciona. porque geralmente as pessoas que consultam alguém para falar sobre sonho é pensado como linha de montagem. Você sonhou com cobra, traição. Sonhou com não sei o quê, não sei o quê. E, na verdade, isso está longe da Ah, não é realidade, né? isso. Não é isso. Não, tem É. nada a ver. A Tem Helene nada a ver. Silva fala: saudações a todos os mestres José Alves, com excelentes explicações, como sempre. Parabéns. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Obrigado a vocês por estarem conectados aqui conosco até agora. Repassem esse vídeo, passem para frente, curtam o nosso canal, façam a inscrição aqui. E é aquela história, né? A gente sempre gosta das colaborações que vocês podem dar aqui para o canal, porque, na verdade, não é só passando o vídeo, mas é fazendo as figurinhas, o superchat, que pode ser contribuído, porque é uma forma do canal estar sempre ativo, estar sempre motivado a levar a consciência para vocês, e isso é uma forma de gratidão também. Então, se a gente dá, a gente gosta de receber, certo? Então, fica aqui o contato. Eu queria muito que vocês também falassem com o Zé a respeito disso. O Zé, como eu falei, ele é um grande mestre nessa questão do sono, né, dos sonhos e tal. Façam esse contato diretamente com ele, ele faz essa consulta, mas é fantástico como resultado, porque eu já tive muitos insights com o Zé a respeito das explicações dele, e é o que ele fala. Faz o contato com o Zé, os downloads vão caindo. É impressionante isso, porque você vai entendendo o processo e ele vai se tornando mais aceito dentro do seu inconsciente. Então, isso é muito importante. A Flávia Guida, obrigado também, Flávia. Ela diz: gratidão ao programa Tocando Oculto, sempre uma aula riquíssima. José Alves. Bom, obrigado então. Sérgio, meu querido, chegou tarde, a gente chegou no final, mas obrigado pela tua participação aí, viu? Obrigado então a Sandra também por estar com a gente, a Sandra Lúcia, e a Rita Maria também vem agradecendo por compartilhar os seus conhecimentos. O Zé é incrível, com certeza é. E a Fernandinha dizendo: é realmente uma troca. É isso aí, Fernandinha. A gente gosta de dar, mas também gosta de receber pela troca, não é? Então, obrigado, Zé, mais uma vez aí por estar com a gente Tá joia. conectado. Olha, eu vou falar para você, eu tenho sempre um Ok, grande então, prazer em ter você nas lives aqui, porque o conhecimento que a gente absorve através do seu conteúdo é único. É incrível. Eu tenho um apreço muito grande pela tua participação sempre, mas é de fundamental importância que a live continue viva na mente das pessoas e sendo repassada, porque a cada vez que você assiste é um novo tópico que você absorve, uma questão a mais, é um novo insight. É sempre assim, é como ler o mesmo livro sempre. O mesmo livro sempre é sempre um novo livro. Porque a cada vez que você lê, você está diferente e vai entendendo diferente também, é. em algum ponto do livro, né? E a mesma coisa na live. Eu tenho o nosso amigo que sempre me fala aqui com a gente, né, em off, que diz que vê nossas lives antigas e ele sempre descobre algo maior por trás disso. Fala: o Zé falou tal coisa, agora caiu a ficha. Papapá, tal, para não ficar expondo aqui. Mas é sempre assim, interessante, né? Porque sempre as pessoas vão relatando coisas dos nossos bate-papos antigos que acabam sendo novidades, ao mesmo tempo que relido e revisto, né? Bom, Sérgio, obrigado, cara. Pena que você pegou agora, mas Sim. a gente está aqui, a live está aqui, é uma live muito bacana. O Zé passou por vários processos dos animais no mundo, né? No mundo físico, extrafísico, religioso, enfim, iniciático, enfim, é uma simbologia tão incrível que o Zé trouxe para a gente sobre os animais que vale a pena uma revisão aqui da live. Zé, considerações finais aí para o pessoal e vou deixar com você, então, esse momento final, mas desde já, obrigado, pessoal. É, Compartilhe nosso vídeo e se inscrevam no canal, nos 3 canais. A gente tem aqui no Facebook, no YouTube, com a participação de vocês também interagindo nas lives, tem no Facebook, e que vocês postam coisas de vocês também, e no Instagram a gente deixa as postagens por conta da Fernandinha, que são mais filosóficas, abordando temas que vão ser apresentados aqui, e nosso canal no Telegram também tem abordagens que aqui a gente não pode fazer, mas que lá a gente faz, e são conteúdos muito bacanas, então todos estão convidados a participarem. Zé, agora é com você a palavra final e a gente vai ficando por aqui. Vamos lá, contigo. tá, então eu vou me despedindo por hora, né? E até Aham. a semana que vem nós vamos fazer a live sobre magia árabe, tão esperada, né?
complementando a que já gravamos sobre o Lado Oculto das Mil e Uma Noites, né? Exatamente. Serão duas lives imperdíveis, né? Ô Zé, depois eu vou te fazer um convite em off. Com Não, temas completa, por favor. inéditos. O quê? Completa, por favor, que depois eu falo. Não, eu falei que vai ser a nossa abordagem vai ter temas inéditos aí, tá? Não trazidos à tona até então. Isso mesmo. Bom, beleza então, Zé. Obrigado então mais uma vez por estar com a gente. Não, legal, gostei. Valeu pela participação das pessoas, né? Agradeço aqui as perguntas inteligentes que foram feitas, né? E a você também, pela sua abordagem aí, abrindo esse debate, né? Obrigado, Zé. Mas sem você aqui, com certeza, a gente já trouxe uma vez aqui a Isabel também falando sobre a questão dos animais, né? Só que foi feita uma abordagem muito diferente da sua. E hoje você completou muito bem com todas essas questões, porque você trouxe temas, dentro do tema, né, dos animais, colocações enigmáticas, colocações folclóricas e também ligados à própria ordem iniciática do processo, né? Da magia, da feitiçaria. Inclusive, você colocou abordagem sobre religião do mundo inteiro, né? Sobre a importância dos animais, né? O formato, as máscaras totêmicas, enfim, foi completo. Foi uma abordagem muito bem feita, muito legal mesmo. E aqui, só para a gente finalizar, Sérgio Cripa diz parabéns e certeza de que José Alves sabe muito mais do que ele pode falar abertamente. Gratidão. E eu endosso as palavras do Sérgio, com certeza é verdade. Né? Zé, obrigado mais uma vez. Obrigado pela consideração e pela gentileza. É isso aí. Então, fechando aqui com vocês, obrigado pessoal. mais uma vez. Isso aí. Então, até a próxima semana.